Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o incidente que aconteceu. Incidente não, porque não foi incidente, é um crime de lesão corporal cometido pelo preparador físico da comissão técnica do treinador Sampaoli, Pablo Fernandes, em cima do jogador Pedro, onde ele deferiu um soco no rosto do Pedro, após a vitória do Flamengo fora de casa, em Minas Gerais, sobre o Atlético Mineiro. Caso esse repercutido aí em toda a mídia, né? É onde o Flamengo vai se pronunciar, né? Se já não se pronunciou, mas parece que vai ter uma reunião com o treinador Sampaoli neste domingo, no final da noite, para definir o que vai acontecer. Bom, todos os canais de comunicação já falaram aí, ou se não igual, tudo muito parecido, né, com os fatos. E o canal Resenha com Magalhães, sendo um canal que gosta de futebol, não tem como eu não me posicionar em relação a isso. No jogo Atlético Mineiro e Flamengo, onde eu fiz um vídeo, o vídeo está aqui no canal, eu já disse e vou repetir. Para mim tem que mandar a comissão técnica inteira embora, inclusive o Sampaoli. Tem que mandar todo mundo embora, inclusive o Sampaoli. E eu vou explicar aqui mais detalhadamente por que eu penso assim, tá? Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, e meu amigo torcedor brasileiro em geral, que alguns estão zoando, estão achando engraçado, mas não tem nada de engraçado que pode acontecer isso no seu time. Aí você vai falar, no meu time não acontece, o que a torcida faz acontece. Aqui também, irmão. Aqui também. A torcida do Flamengo é a maior do país. A torcida do Flamengo é basicamente de brasileiros de nível médio para baixo. Não chamam de mulambada? Você sabe quantas comunidades torcem para o Flamengo? Como dizem, favela, né? Comunidades, aí, cada um. Você acha mesmo que não tem torcedor do Flamengo doido para amassar o preparador físico do Flamengo? É até um risco para esse cara. Um risco para esse cara. E para o Sampaoli? Não é um risco para o Sampaoli. Mas para esse cara, é um risco ele continuar no Brasil. É um risco de vida. Ele tem que ir embora para ontem. Porque o torcedor é louco. O Flamengo me perde pro Olímpia, me perde pro Grêmio, o nego vai jogar na conta dele. O torcedor é louco. A gente já viu torcedor, a gente viu a torcida do Corinthians invadiu até onde o Luan tá e bater no Luan. Tu imagina? Você invadindo o CT. A torcida do Vasco quebrou São Januário. Imagina. Então é um risco esse cara continuar no país. Ponto. A início de conversa. Não estou exagerando, não. Eu falo de conhecimento de causa. Então, é sobre esse posicionamento rápido que eu vou falar do porquê, para mim, tem que mandar a comissão técnica inteira embora. Inclusive o Sampaoli. Vai contratar quem? Não tenho a menor ideia. Mas tem que ir todo mundo embora. Então sobre isso que eu vou falar rápido. Então peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, principalmente torcedor do Flamengo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado, compartilhar. Beleza? E aqui, se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que está aqui. Beleza? E eu vou te dizer 3 coisas rápidas. Tá? Primeiro, esse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, esse primeiro link, é o link da galera do Zone Play, por onde eu assisto todos os jogos, vídeos, ou comentários, tudo em alta definição e sem travar. Beleza? Funciona para mim, eu indico para você. Segundo, a Zone Play tem uma promoção Dia dos Pais. Então,
Aproveite essa promoção de Dia dos Pais, que é muito boa, eu te garanto, é muito boa, você vai gostar. Então clica aí e pergunta qual é a promoção do Dia dos Pais. E terceiro, se você gosta do canal, não deixe de se inscrever. Mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então inscreva-se no canal, dê essa moral aqui pro seu amigo Magalhães, beleza? Vamos lá, galera. Por que pra mim tem que se mandar todo mundo embora? Tá? Primeiro, vamos aqui explicar rápido. O que aconteceu? Parece que na hora de treinar lá no aquecimento, já vou te dizer, o Sampaoli tá boicotando sim o Pedro. Ele tem todo o direito de amar o Gabigol. O Sampaoli ama o Gabigol. Ele morre abraçado com o Gabigol. O jogo de ontem, o Gabigol era para sair no primeiro tempo, ele não fez nada, o Gabigol atrapalhou o tempo inteiro e ainda perdeu o gol. É ídolo do Flamengo? Mas ele atrapalhou. O Gabigol não tá jogando porra nenhuma. Ele fez gol contra o Grêmio, fez, mas ele não tá jogando nada. Não tá jogando nada. Na Europa, ele não seria nem relacionado. Na Europa, ele não seria nem relacionado. Jogando do jeito que tá. Mas aqui ele manda. Então, estão fazendo pouco caso sim em relação ao Pedro. Estão fazendo sim. Estão deixando o cara de molho. Estão deixando de propósito o cara de molho. Estão fazendo sim. Eu acredito no Pedro. E é só olhar aí que o Pedro quase não joga. Então o Pedro, na hora do aquecimento lá, viu que não ia mais entrar, sentou, o preparador físico ficou putinho. Foi lá falar com ele depois do jogo. Parece que deu 3 tapinhas na cara dele que o delegado falou, ele tirou, o Pedro tirou a mão dele, o cara foi e deu um soco na cara do Pedro. Tem testemunha, jogadores de testemunha. E mais, os jogadores que estavam lá não gostaram da atitude do Sampaoli, porque o Sampaoli foi para a entrevista já sabendo o que tinha acontecido, e o Sampaoli não tomou atitude. Por quê? Porque o cara é amigo dele há 30 anos. E esse mesmo cara já foi suspenso na França durante 1 ano por ter agredido torcedores do Lyon, se eu não estiver enganado. Acho que é do Lyon, sei lá, de um outro time francês. Ou seja, ele já tem antecedentes criminais de agressão. E o Sampaoli continua com esse cara. Então, não tem justificativa alguma que o Sampaoli fale para mim que não justifique a conivência do Sampaoli. Que se o Sampaoli não quisesse andar com esse tipo de cara, não colocava na comissão técnica. A direção do Flamengo tem culpa, porque não investigou o cara. Talvez por isso a comissão técnica esteja tentando passar pano para manter o Sampaoli, que essa é a verdade. Porque o preparador físico tem que ser mandado embora. O filho dele tem que ir junto. Acabou. Mas o filho não tem nada a ver. Irmão, não vai ficar maneiro. Infelizmente, o filho dele pode não ter nada a ver. Mas não vai ficar maneiro. Mas o filho dele já teve um problema com um youtuber do Flamengo. O filho desse Pablo Fernandes já teve um problema nesta semana com o Fernando Gil, que é um youtuber que cobre o Flamengo. Ele teve um problema já com o cara, empurrou o Fernando Gil. Ou seja, é de família. É de família. Mas o Sampaoli sabe, foi para a coletiva e não fez nada, não tomou atitude nenhuma. Não tomou atitude nenhuma. E lembrando, o cara foi suspenso na França. Ele não é primário. Não sendo primário, tendo essa conduta, o Sampaoli sabendo e trouxe ele para o Flamengo, ele tem que ir embora junto, a comissão técnica inteira. A comissão técnica inteira, inclusive o Sampaoli. Porque não vai ter clima. Não tem clima. Não tinha clima do Marinho com o Sampaoli, do Vidal com o Sampaoli, e não vai ter clima mais de Pedro com o Sampaoli. Principalmente de alguns jogadores que deporam a favor do Pedro. Cebolinha, Pablo, Thiago Maia, que foram a favor. Alguns jogadores vão ficar fora. Tem alguns que são protegidos pelo Sampaoli e alguns protegem o Sampaoli. Vou citar nome aqui, o Gabigol. O Gabigol não vai se meter nisso. Acho que também não tem que se meter. Mas o Gabigol é muito confortável. Porque quanto mais acontecer coisa com o Pedro, melhor para ele. Que ele não joga porra nenhuma e continua em campo. Ele é ídolo? Mas não está jogando nada. Não está jogando absolutamente porra nenhuma. Não está jogando nada. Nada. E ontem era para ele ter saído no primeiro tempo. Saído no primeiro tempo. Então, irmão,
pelo fato do chefe seu Sampaoli, ele ter trazido a comissão técnica e a comissão técnica, o membro da comissão técnica dele ter cometido um crime, ter feito merda, o responsável é o Sampaoli. Que o Sampaoli não era nem para ter dado entrevista, e mais, o preparador físico só foi na delegacia porque o Braz falou para ele ir, porque ele nem ia para a delegacia, e o Sampaoli nem isso falou. Achou que era tudo normal, deu uma porrada, ficou normal, o Sampaoli não se meteu. Sampaoli foi omisso. Pela omissão em ficar do lado do agressor ou do jogador, que é patrimônio do clube, ele ficou quieto. Ele ficando quieto, ele consente. Esse papai, quem cala consente. Às vezes não é assim, mas nesse caso é, porque o cara é amigo dele há 30 anos, foi ele que trouxe. Se foi ele que trouxe, ele tem que ter a humildade de meter o pé. Eu vou te contar um caso, aconteceu aqui no Rio de Janeiro há muitos anos atrás. Um comandante de um determinado local, o chefe de determinado local, colocou alguns diretores, alguns chefes em alguns departamentos. E um desses chefes estava roubando, um desses chefes estava cometendo crimes. Ele demitiu o cara e pediu as contas. Por quê? Porque foi ele que colocou o cara ali, a responsabilidade era dele, e o cara errou. Ele mandou o cara embora, mas ele também pediu para sair. É isso que o Sampaoli tem que fazer. Ele tem que ter hombridade de saber que ele colocou um cara que já tem uma ficha de agressão dentro do Flamengo e o cara cometeu de novo. Então ele tem que sair. Tem que sair. Na minha opinião, por mais que ele não tenha feito nada, em termos, mas só o fato de não se posicionar na hora e ter ido dar entrevista ainda, irmão, como se não tivesse acontecido nada, parceiro, na boa, tem que mandar todo mundo embora. Só acho que isso não vai acontecer porque a direção do Flamengo não é uma direção séria. Não é uma direção séria. Eles vão tentar passar pano para tentar adequar as coisas. O preparador físico provavelmente vai ser mandado embora. Também não tem lógica, talvez o filho. Mas o Sampaoli tinha que ir. Mas talvez a direção do Flamengo tente compor ali uma reunião com o Sampaoli, com todo mundo ali, para ver se acalma os ânimos. Vai ficar falsidade. Vai ficar falsidade. Porque a partir de agora, todo jogo que o Pedro não entrar, vão falar que o Sampaoli está pegando no pé do Pedro pelo que aconteceu. Já não é. O Sampaoli já não bota o Pedro por uma questão individual dele. Ele tem todo o direito, do qual eu não concordo. O Pedro não joga menos que o Gabigol. O Gabigol pode ser até mais importante para o Flamengo por tudo que ele fez. A gente está falando de momento. De momento o Gabigol não está melhor do que o Pedro, não. Ah, mas o Pedro perdeu o gol contra o Grêmio. Quantos gols o Gabigol perde? Tu vai deixar o Gabigol jogando minuto, uma hora ele vai fazer gol. É igual o Pedro. Tu deixar o Pedro jogando, ele vai fazer gol também. Ele vai perder 10, mas vai fazer os dois. É igual o Gabigol. E outra, o Gabigol é centroavante. Ontem no jogo contra o Atlético Mineiro, o Gabigol não teve dentro da área nenhuma vez. Quando ele entrou dentro da área, ele perdeu. Então, amigo torcedor, essa é a minha opinião. Não tem justificativa para mim, para a comissão técnica deixar o Sampaoli. O Sampaoli é conivente, porque trouxe um cara que já tem essa situação na sua carreira de agressão. E a direção do Flamengo tem culpa, porque tinha que investigar o profissional que ele estava trazendo. Acreditou no Sampaoli em tudo e trouxe um cara que já é fichado por agressão. Isso que a gente está sabendo agora. Imagina o que tem coisas por trás que ninguém ficou falando. Coisas que ele fez dentro de campo que nego abafou. Que direções de clubes aí abafaram. Olha o que eu estou falando. Pode começar um monte de jogador, um monte de gente começar agora a falar que esse cara, quando trabalhou em tal lugar, também fazia isso. Escuta o que eu estou falando. Nego pode criar coragem agora e vazar mais coisas. E o Sampaoli, conhecendo o cara há 30 anos, sabe de tudo. O Sampaoli sabe
da personalidade do cara. E mesmo assim, tem esse cara na sua comissão técnica. Então, para mim, não tem justificativa nenhuma do São Paulo. Ele tem que ser mandado embora também. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.